Olá, olá, olá. Bem-vindos a mais um podcast da Sêneca. Essa semana a gente está falando sobre lipídios. Então, na segunda-feira a gente fez uma introdução sobre os lipídios, sua funcionalidade, sua estrutura. Hoje a gente vai falar sobre os ácidos graxos. Então, vamos lá. Juntamente com o glicerol, os ácidos graxos são um dos componentes básicos dos lipídios. O que a gente pode falar sobre saturação e insaturação? Os lipídios podem ser saturados ou insaturados, dependendo do tipo de ligação entre os átomos de carbono que fazem entre si e entre a ligação entre os átomos de carbono e os átomos de hidrogênio. Os lipídios insaturados são aqueles que possuem dupla ligação entre os átomos de carbono. Gorduras insaturadas tendem a ser mais saudáveis que as saturadas. De qualquer forma, todo tipo de gordura deve ser consumido sem exagero. Diquinha fitness para vocês. Bom, e qual que é a composição química dos ácidos graxos? Eles são constituídos por uma longa cadeia de carbonos, que se torna estável por meio da associação com hidrogênios. Então, os carbonos se tornam estáveis por causa da associação com hidrogênios. A ligação acontece por meio da desidratação, e ela acontece entre o grupo carboxila dos ácidos graxos e o grupo hidroxila do glicerol. Essa ligação forma os lipídios. Então, repetindo, a ligação por meio da desidratação entre o grupo carboxila dos ácidos graxos e o grupo hidroxila do glicerol forma os lipídios. Certo, então, perguntas para recapitular. O que um lipídio insaturado tem que um lipídio saturado não tem? Opção 1, dupla ligação entre os átomos de hidrogênio. Opção 2, dupla ligação entre os átomos de oxigênio. Opção 3, dupla ligação entre os átomos de carbono. Resposta correta é dupla ligação entre os átomos de carbono, que está presente no lipídio insaturado, mas não está presente no lipídio saturado. Certo. Agora eu vou te dar duas informações sobre os ácidos graxos e vocês têm que me dizer qual que é a correta e qual que é a incorreta. Então, par de informações 1. O que tem nos ácidos graxos? Ligação com hidrogênio ou ligação com nitrogênio? Ligação com hidrogênio, não há ligação com nitrogênio nos ácidos graxos. Os ácidos graxos são estáveis ou eles são instáveis? Estáveis por causa da ligação com a hidroxila. E eles são formados por uma longa cadeia de carbonos ou por uma curta cadeia de carbonos? Por uma longa cadeia de carbonos. É a resposta correta. Certo, então falando agora um pouquinho sobre os ácidos graxos saturados. Eles são saturados se houver apenas ligações simples entre os átomos de carbono na cadeia de hidrocarbonetos. Então a gente já tinha falado isso de uma outra maneira. O lipídio, o ácido graxo insaturado tem uma ligação dupla e o ácido graxo saturado não tem. E quais que são as funções dos ácidos graxos saturados? Eles são, primeiramente, sólidos à temperatura ambiente e geralmente são de origem animal. As gorduras saturadas estão ligadas a um risco aumentado de doença cardiovascular em humanos, que é uma coisa importante para se saber. E alguns exemplos de alimentos com alta proporção de gorduras saturadas são creme, queijo, manteiga, produtos lácteos em gerais e também carnes gordurosas. E qual que é a estrutura dos ácidos graxos saturados? Os átomos de carbono não são unidos por ligações duplas, ou seja, são unidos por ligações simples. Em ácidos graxos saturados, o número de átomos de hidrogênio ligados ao esqueleto de carbono é maximizado. Isso significa que o ácido graxo está saturado. Certo? Então, ácidos graxos saturados. Se há apenas ligações simples entre os átomos de carbono na cadeia hidrocarbonada, então o ácido graxo é saturado. O que é um hidrocarboneto? É um composto formado apenas por carbono e hidrogênio, e isso é o que forma aquela cauda longa dos ácidos graxos. E quando esse hidrocarboneto contém o maior número possível de átomos de hidrogênio e não tem ligações duplas ou triplas entre os átomos de carbono, a gente diz que ele é saturado. Certo? Então, mais uma pergunta para vocês. Que tipo de ligações são encontradas entre os carbonos de ácidos graxos saturados? São ligações simples, são ligações duplas ou são ligações triplas? Resposta: ligações simples apenas. Certo.
E agora, então, a gente falou sobre os ácidos graxos saturados, vamos falar sobre os ácidos graxos insaturados. Quando a cadeia de hidrocarbonetos contém pelo menos uma ligação dupla, o ácido graxo é insaturado. Qual que é a estrutura desses ácidos graxos? A principal diferença entre ácidos graxos saturados e insaturados é a cauda de hidrocarbonetos. Os ácidos graxos insaturados possuem uma ou mais ligações duplas entre os átomos de carbono. Óleos de cozinha são exemplos de ácidos graxos insaturados. Então, a manteiga era um exemplo de ácido saturado e o óleo é um exemplo de insaturado. À temperatura ambiente, os ácidos saturados eram sólidos, você se lembra. Mas os ácidos insaturados são líquidos, porque as ligações duplas impedem que a gordura insaturada se una umas às outras de forma eficiente. Por isso, elas permanecem líquidas à temperatura ambiente, em vez de se solidificar. Certo? Então, a última vez, porque isso realmente é importante para você saber, ácidos graxos saturados não contêm ligação dupla entre os carbonos da cadeia. Ácidos graxos insaturados contêm ao menos uma ligação dupla entre os carbonos da cadeia. E acho que é isso. Eu vou parar por aqui porque esse episódio já está ficando grandinho. Vou talvez fazer mais umas perguntas só para você recapitular e ver se aprendeu tudo. Pergunta de múltipla escolha. Quais dessas é uma característica dos ácidos graxos saturados? Opção A. Eles são sólidos à temperatura ambiente. B. Contém ligações duplas entre os carbonos. C. Normalmente vêm de plantas. D. São constituintes do óleo de cozinha. Resposta correta é a A. Eles são sólidos à temperatura ambiente. E é isso. Até a próxima, quando a gente for falar dos triglicerídeos. Esse episódio vai ser lançado na sexta-feira. A gente está tentando fazer toda segunda, quarta e sexta um episódio novo. Não esqueçam de clicar no link de cada episódio para vocês irem direto no nosso curso. A gente tem o senecajá.com, então www.senecajá.com, no qual você pode aprender todos esses conteúdos gratuitamente. E a gente tem também um revise de história. Então tem um podcast de história também acontecendo que a gente acabou de lançar. É isso, até a próxima. Bye, bye!